Olá, amigos, paz e bens a todos vocês. Seja muito bem-vindo aqui nesse momento de reflexão por meio justamente desse canal Fatos e Emoções. Peço que você faça a sua inscrição no canal Fatos e Emoções. Clique todas as vezes que eu postar um novo vídeo no sininho das notificações. Compartilhe os vídeos para que também ele chegue a outros corações, outras pessoas possam se fortalecer, trazendo cada vez mais esse ânimo, essa fé, essa esperança ao longo de sua caminhada na fase terrena. Mais uma vez, a todos vocês, paz e bem, seja muito bem-vindo. E hoje iremos refletir justamente sobre o Evangelho de Lucas, que vai nos fazer perceber o momento exato de se fazer o bem. Qual seria o momento exato de se fazer o bem? Hoje, amanhã, deixar para amanhã, um dia da semana apenas, qualquer dia da semana, enfim, são algumas reflexões importantíssimas para a prática do bem que Cristo nos oportuniza por meio da reflexão desse santo Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a atormentava e a deixava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo a Jesus, chamou ele e disse: Mulher, está livre de tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar? Vinde então nestes dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser liberta dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Amados irmãos e irmãs, essas palavras ouvidas com bastante atenção, colocadas em práticas em nossas relações humanas, serão sempre palavras da nossa salvação. Palavras que nos conduzem ao bom caminho, que nos direcionam ao reino dos céus. São palavras fortalecedoras que trazem ânimo, alegria, esperança, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, por dias difíceis. Porém, o evangelista hoje, por meio da palavra de Deus, nos faz refletir sobre algumas experiências humanas que perpassam sobre nossa caminhada, sobre algumas regras, alguns regimentos, algumas imposições que a sociedade coloca, que muitas vezes nos aprisionam, nos acorrentam, não nos fazem caminhar na prática do bem. O sentido maior dessa vida é a prática do bem. Não importa a hora, não importa o dia, mas que ele seja feito sempre. Que ele seja feito diariamente, que ele seja feito para justamente oportunizar um bem comum àquelas pessoas que vivem de uma maneira tão difícil ao longo de sua caminhada. Então, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Primeira situação importantíssima a observarmos: Jesus ensinava sempre, Jesus fazia a missão sempre, e ele estava ensinando numa sinagoga. Porém, os preceitos daquele tempo dizia que não se podia fazer coisa alguma dia de sábado. E justamente aproxima-se de Jesus, porque havia aí uma mulher que fazia 18 anos que havia atormentada por um espírito, e esse espírito a deixava doente, de maneira que ela ficava curvada, ficava encurvada, não conseguia levantar e olhar diretamente como as pessoas que não são encurvadas andam. Mas é importante refletir em que momento de nossas vidas nós andamos encurvados. Quando pecamos. O pecado nos faz distanciar das pessoas. O pecado nos faz ficar cabisbaixo.
não ter coragem de olhar nos olhos das pessoas, não ter coragem de levantar a cabeça, porque quem pratica a justiça do bem anda de cabeça erguida. Então essa mulher que há 18 anos era atormentada por esse espírito, é curada por Jesus. E o que é interessante é que no mesmo instante que ela se cura, ela consegue a cura, é uma cura interior, ela deixa de ser encurvada e imediatamente ela começa a louvar a Deus. Porque quem passa pelo esse projeto de transformação, esse processo de transformação, de limpeza espiritual, de afastar-se das coisas negativas, das coisas do pecado, das coisas erradas da vida, passam a olhar e a andar com essa liberdade que nos faz desamarrar das cadeias do pecado. Então essa mulher começa a louvar a Deus. Devemos louvar a Deus sempre. Devemos louvar a nosso Senhor Jesus Cristo diariamente. Devemos ser gratos por tudo aquilo que Ele coloca em nosso caminhar. Mas para isso, devemos nos afastar das coisas erradas da vida. Devemos nos endireitar no bom caminho, levar à prática da justiça, ser missionário, reconhecer que nós temos um batismo, somos batizados para fazer missão nesse projeto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa mulher, após ser curada, ela louva o Senhor Deus. Porém, os doutores da lei, os chefes daquele período, chegam com Jesus e começam a criticá-lo, porque ele havia curado a mulher em dia de sábado. E Jesus diz para eles, como dissesse para mim diariamente, a você, vocês não fazem as coisas cotidianas, alimentar os animais, em dia de sábado? E por que criticais essa ação de fazer essa cura? Como quem dissesse a mim e a você, e esses radicais que ainda processam essa mentalidade de que temos que tirar um dia apenas para a prática do bem. Tem que ter um dia determinado. Esse dia aqui tu não pode fazer o bem. Esse dia aqui você não pode louvar a Deus. Esse dia aqui você não pode levar cada vez mais essa possibilidade de restaurar a paz, a esperança, a fé. Não pode fazer caridade. E Jesus vem a mim e a você e quebra esses preceitos, Jesus quebra esses preceitos. Não somente se liberta quando nesse texto da mulher curada em dia de sábado, não somente se liberta pela questão de um dia, mas a liberdade deve chegar a nós sempre, deve chegar a todo instante, deve chegar a todo momento, a todo lugar. Ide a todo lugar e pregai o Santo Evangelho. Ide à igreja local aos confins do mundo. Então fazei o bem diariamente para que cada vez mais possamos levar a palavra de Deus, essa esperança que nos alimenta, essa fé daqueles que encontram-se fragilizados. São tantas pessoas que passam por problema nesse momento e muitas vezes a legalidade da lei amarra, afasta, não há inserção social, não há empatia. Determinadas leis servem só para aprisionar o homem a preceitos antigos. E Jesus vem e quebra essas amarras, dizendo a mim e a você, praticai o bem sempre, independente do dia, independente da hora, em tuas relações humanas, em teu contexto social, seja aí na tua escola, na tua família, na tua comunidade, enfim, onde quer que a vida te dê essa oportunidade. Amados irmãos e irmãs, peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo para que o mesmo chegue a outras possibilidades de germinar, fazer florescer esperança, fé, produzindo caridade. Paz e bens e até a próxima reflexão do Santo Evangelho.